Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem assentar-se. Eu quero deixar registrada a minha alegria, a minha gratidão ao nosso Senhor e Deus, pelo sábado hoje, pela noite de ontem também, em que temos podido com os nossos irmãos louvar ao Senhor Jesus e juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu hoje tive a oportunidade rica de poder almoçar junto com o pastor Euclides, a sua esposa, a irmã Licinha. Eu vou pegar intimidade já, né? A irmã Licinha, também com o pastor Samuel, a sua esposa, a irmã Alexandra, e foi um momento muito abençoado. Depois o pastor levou-nos para ver alguns pontos aqui da cidade, contou-nos histórias. Irmão, estou voltando para minha casa com meu coração feliz, tendo sido muito bem recebido entre os meus irmãos. Eu quero deixar isso registrado agora, antes de seguirmos a exposição da palavra de Deus, porque eu me sinto em meu coração bem acolhido e quero dar a esta igreja este bom testemunho a respeito da hospitalidade com que os nossos irmãos nos receberam aqui. Louvado seja Deus por isto. E vou aproveitar da oportunidade que o pastor tão generosamente nos cede, para que possa dizer aos meus irmãos alguma informação a mais a respeito da ETAD. A ETAD tem oferecido o seu curso tradicional de teologia, organizado no primeiro ciclo básico, segundo ciclo médio e o terceiro ciclo avançado, mas também tem um mestrado em ministério, um curso de doutorado em teologia. Dentro de mais alguns meses apresentaremos à igreja o curso, uma pós-graduação com duração de 18 meses, em grego do Novo Testamento, um material riquíssimo, especial. E todos os irmãos que fazem parte da diretoria dos núcleos da ETAD, o próprio diretor, que no caso dos meus irmãos aqui é o pastor Euclides, mas coordenadores, secretários, monitores, dispõem de bolsa para poder estudar qualquer curso da ETAD em qualquer modalidade. E é uma forma que a ETAD encontra de poder não apenas manifestar agradecimento a Deus pelas vidas dos membros diretores dos núcleos, mas também de alguma forma investir nas vidas e nos ministérios do ensino dos nossos queridos e amados irmãos. Além dos núcleos em todo o nosso país, hoje a ETAD atua em 9 nações fora do Brasil, e há algumas informações que enchem o meu coração de gozo. Nós temos podido atender em caráter missionário, o que significa que a ETAD, neste ponto, neste assunto específico, não atua com finalidades outras que não seja o apoio às igrejas de língua espanhola. Nós subsidiamos o estudo dos nossos cursos em língua espanhola, enviando material da ETAD para os países da América Latina. Hoje temos cerca de 40 alunos estudando no Peru. Estamos abrindo ali mais um núcleo em uma base missionária. Também alunos no Paraguai, no Uruguai. E, irmãos, é um trabalho difícil. As nações ao nosso redor estão fechadas para o Evangelho. Nós temos dificuldade de levar os materiais da ETAD para dentro dessas nações. Certa feita, um irmão, procurando levar os livros... Procurando levar os livros teológicos para a Argentina, foi parado na alfândega, e o agente aduaneiro do lado argentino quis saber que livros eram aqueles. Esse homem levava cerca de 500 livros, talvez um pouco mais. E quando ficou esclarecido ao agente que os livros eram de estudo bíblico, o homem disse: para retirar esse material daqui,
o imposto é de $1.000. E o pastor disse, olha, $1.000 são quase R$6.000, era o câmbio da época, e nós não pagamos isso por esse material. E o homem disse, bom, o senhor dá o jeito do senhor, porque no meu país eu não quero esse tipo de livro. E aí o pastor, não tendo como pagar os $1.000, ia deixar o material lá. E ele perguntou para o agente aduaneiro, e o senhor vai fazer o que com esses livros? Eu vou queimar. Se o senhor quiser ficar aí para ver, assista. E assim o agente fez. Pegou o material, levou para os fundos do posto de fiscalização, jogou o combustível e ateou fogo. Nós, para atendermos a igreja no Peru, contamos com a ação também missionária de uma igreja no Acre. E essa igreja, sediada em Rio Branco, coloca o material da ETAD dentro de um monomotor, voa por sobre a selva amazônica brasileira e depois a peruana, aterriza do lado peruano, descarrega o material e daí o material segue por barco e outras vias até chegar nos 2 endereços de núcleos que temos lá. Os irmãos imaginam que todo esse trabalho, se fosse ser computado financeiramente, seria impossível de os irmãos do Peru pagarem para estudar. Então, tanto a ETAD quanto as igrejas envolvidas fazem-no, como eu disse, pela urgência missionária. Nós temos um núcleo dentro do presídio em Hortolândia, uma turma de pouco mais de 30 alunos. Estes alunos estudam de graça. Deus nos concedeu mais um núcleo no presídio de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Também estudam de graça esses alunos, todos eles através ou do esforço da ETAD ou de ofertas que alunos de núcleos nossos pelo Brasil nos enviam. E a ETAD mantém também hoje 30 alunos estudando seus cursos na África, em Angola e em Moçambique, tanto os cursos básico, médio, avançado, quanto o mestrado, e nenhum deles desembolsa nem um centavo por isso. E a nossa meta é chegar até o final desse ano com pelo menos 50 irmãos africanos, angolanos e moçambicanos, estudando os cursos da ETAD, conhecendo a palavra de Deus por nossos cursos, e todos eles bolsistas mantidos pela nossa escola. Então, em suas orações, quando os irmãos estiverem orando, não deixem de citar a ETAD diante do Senhor, porque aquela obra tem sido sustentada por Deus, e os meus irmãos que são alunos da ETAD sabem o enorme compromisso de nossa escola com a palavra do Senhor. E quem não é aluno da ETAD ainda, recebe aqui o meu incentivo, o meu encorajamento a que se matricule e venha somar-se a este exército de 12.000 estudantes em nosso país, que todas as semanas debruçam-se sobre a palavra de Deus para dela bem aprender. Meus irmãos, nesta noite nós vamos nos organizar da seguinte maneira. No primeiro tempo de aula, eu quero tratar com os meus irmãos a respeito de traduções, versões da palavra de Deus. No segundo tempo, nós vamos expor o conteúdo da passagem que dá tema e sustentação ao seminário do qual estamos participando. Mas desde este momento, eu chamo a atenção dos meus irmãos para o texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, o versículo 14 a seguir. Segunda de Timóteo 3, a partir do versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que te foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu vou começar a exposição de hoje
com uma frase que eu já me adianto em dizer, vai causar um pouco de incômodo aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Mas eu peço aos meus irmãos que apliquem redobrada atenção ao que eu vou explicar, para que você não saia daqui hoje dizendo que eu falei uma coisa que não disse. Então procure ouvir com atenção. Irmãos, por mais estranho que possa parecer, por mais esquisito e até herético que possa parecer, é preciso reconhecermos que as Bíblias não são todas iguais. Eu sei que os irmãos já entendem isto, uma vez que sabem e têm em suas bibliotecas as mais diferentes versões da Palavra de Deus. Hoje, essas versões abundam. Quando tratamos, por exemplo, com os nossos alunos na África, eles têm dificuldade de acessar mais do que uma versão da Palavra de Deus. Mas nós temos em nosso país Bíblias a contar aos borbotões. Temos traduções, versões, paráfrases, Bíblias de estudo, Bíblias de afinidade. Contudo, apesar de não dever ser assim, o texto bíblico presentes nessas mais variadas publicações não são iguais. E quando digo isso, não estou me referindo unicamente à linguagem, eu estou me referindo de fato ao conteúdo. E é algo que nós, os professores e obreiros, devemos buscar atentar diligentemente. Às vezes, na melhor das intenções, nós recebemos um novo convertido na igreja e pensamos, é um novo convertido, não está ele acostumado à linguagem peregrina, ao palavreado em desuso tantas vezes, constante nas versões tradicionais. E aí damos ao novo convertido uma versão de linguagem corrente, pensando que estamos fazendo-lhe o bem, quando não estamos. Tanto pior é o que temos feito com as nossas criancinhas, os adolescentes e os jovens, quando nas revistas de escola dominical, ao invés de darmos a eles o conteúdo bíblico segundo as traduções que usamos, utilizamos-nos nem tanto de versões, mas pior que isso, de paráfrases. Eu vou explicar já o que são todas estas coisas. Mas este problema acontece pelo quê? Primeiro, não somente pelo uso da linguagem com que o texto é composto, mas um passo atrás, a partir do texto da tradução. Quando alguém vai dar aula ou está pregando, os meus irmãos já escutaram pregadores e professores dizer, no texto original está escrito assim. Quem já escutou alguém falar esta frase? Todos nós. Irmãos, eu sei que agora soa estranho, mas em poucos minutos tudo se esclarece. Quando alguém diz no original, irmãos, devemos até perguntar de que original se está falando. Porque há pelo menos 3 grupos principais de textos chamados textos originais. E eu quero começar o estudo e a aula desta noite explicando aos meus irmãos cada um desses textos. Quando falamos dos originais, para começar a história, não estamos nos referindo ao texto que saiu da mão e da pena de Moisés, ou do profeta Samuel, ou de Lucas, ou de Mateus, ou do próprio Paulo, quando escreveu ele, vede, ó Gálatas, com quão grandes letras vos escrevi. Porque estas cópias primeiras, aquela sobre a qual debruçou-se Lucas e começou a escrever, fiz-te o primeiro tratado, ó excelente Teófilo, a respeito das coisas que deves acontecer. Quanto a este texto, este já foi. Esta cópia primeira, este original de fato, já não existe mais. O seu nome técnico, inclusive, não é nem original,
nem cópia. O seu nome técnico é autógrafo, que significa aquilo que saiu da mão do autor. Bom, o que ficaram então, se os autógrafos já não existem? Aí sim, as suas cópias. E existem pelo menos 3 grupos de cópias que nós devemos considerar, especialmente quanto ao Novo Testamento, que é onde os problemas acontecem. Existe um conjunto, uma coleção de textos chamada texto crítico. O segundo grupo chama-se texto majoritário. E o terceiro grupo chama-se texto recebido. Vamos brincar de pregador itinerante? Eu falo e os irmãos repetem? Então vamos lá. Pregador itinerante faz isso, né, irmão? Repita comigo. Então vamos lá. Só não precisa olhar para o irmão que está do seu lado. Mas repita comigo. Crítico, majoritário, recebido. Estes são os 3 conjuntos de textos que temos. Para acabar logo com o suspense, o texto, o conjunto confiável, aquele recomendável, é o texto recebido. Eu vou deixá-lo para o final. Qual diferença há entre o texto crítico e o texto majoritário? Há uma diferença básica, é a forma mais simples de explicar. Preste atenção no nome, é autoexplicativo. O texto majoritário é o texto que segue a maioria. Então, qual é a lógica, como funciona? Quando os críticos, os estudiosos estavam formando essa coleção para chegar a um resultado e dizer, esse aqui é o texto que vamos traduzir, a lógica para o texto majoritário é a seguinte, ele segue a maioria. Se na maioria das cópias há determinada palavra, então a conclusão é, essa palavra estava no original. Se na maioria das cópias não há determinada expressão, então a conclusão é, essa expressão de fato não estava. Majoritário, segue a maioria. É simples, não é? A lógica do texto crítico é o contrário. Enquanto que o texto majoritário segue a maioria, o texto crítico segue a... os irmãos não entenderam, vamos de novo. Enquanto o texto majoritário segue a maioria, o texto crítico segue a... agora sim. Então, como se funciona, como se trabalha com o texto crítico? Tal palavra aparece em poucas cópias. Não, vamos ficar com isso. Determinada expressão está ausente de poucas cópias. Vamos ficar com as poucas cópias. O texto majoritário com a maioria, o texto crítico com a minoria. E o texto recebido? Muita gente faz confusão, achando que o texto majoritário é a mesma coisa que texto recebido. Não é. Há algumas diferenças entre o majoritário e o recebido. E o texto recebido é aquele que foi usado como base para as traduções da Reforma Protestante para frente. A tradução que Lutero fez para o alemão, texto recebido. A tradução que Deodati fez para o italiano, texto recebido. A tradução tradicionalíssima e bela, a Reina Valera para o espanhol, texto recebido. João Ferreira de Almeida para o português, texto recebido. O texto majoritário e o texto crítico aparecem em outras traduções. Essa tradução, esse conjunto de textos chamado texto recebido, que foi usado pelos reformadores, tem pureza e confiabilidade sensivelmente melhor do que é chamado texto majoritário. E o texto majoritário, se comparado com o texto crítico, é melhor. Então, se fôssemos criar assim uma escala ideal, prefira sempre o texto recebido. O texto majoritário é algo que devemos considerar com algum cuidado e o texto crítico deve ser descartado por inteiro. Mas, pastor, agora é uma pergunta importante. Por que isto?
Com que base se afirma isto? Irmãos, nós vamos fazer uma leitura comparada do texto recebido contra o texto crítico, e os meus irmãos verão. Mas antes de chegar a isso, eu preciso falar aos meus irmãos ainda a respeito do que se chama técnica de tradução. Porque além de termos conjuntos diferentes de texto, quais são os 3 conjuntos de textos para o Novo Testamento? Os irmãos lembram-se ainda? O primeiro deles é o texto crítico, o segundo, muito bom, e o terceiro, e aquele que nós preferimos é o texto, ótimo. Além disso, nós temos o problema da tradução, a técnica de tradução. E a técnica baseia-se da seguinte forma: o nome não é complicado, é grande. O nome é grande, mas complicado não é. Existem basicamente 2 técnicas de tradução. Uma é chamada equivalência formal. A outra chama-se equivalência dinâmica. O resultado é o seguinte: quando nós tomamos a Bíblia nas mãos, a versão que usamos, Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Revista Atualizada, ou Almeida e Corrigida Fiel, são as 3 principais em nosso país que usam o texto recebido. Nós não temos a impressão de que a ordem direta das frases está invertida? Vamos tomar um texto aqui, não é difícil de encontrar algum na Bíblia que esteja assim. Por exemplo, o apóstolo Paulo, nesse texto mesmo que lemos, 2 a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 15, por exemplo. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras. Irmãos, nós não falamos assim naturalmente. E que desde a meninice sabes as sagradas letras. Se fôssemos conversar, dinamicamente diriam: você sabe as sagradas letras desde a sua meninice. Não é assim? Pronto. Quando se faz uma tradução por equivalência formal, o texto sai assim, parecendo que invertido. A ordem direta se inverte. Na equivalência dinâmica, a ordem direta é preservada. Mas aí a pergunta: por que então que tem tradução que inverte e que não inverte? A resposta é muito interessante. O texto que nós temos nas mãos e que usamos nos nossos cultos, e esse da onde eu estou tomando o exemplo, foi traduzido por equivalência formal. Como o tradutor trabalhou? Lendo o grego, ou lendo o hebraico, ou o aramaico, tanto faz. Se aparece o sujeito, coloca o sujeito em português. Se depois vem o verbo, coloca-se o verbo. Mas se o verbo aparecer antes do sujeito, coloca-se da maneira como está no original. Primeiro o verbo, depois o sujeito. Para que ao lermos em nosso idioma, tenhamos uma leitura o mais parecida possível com o formato da redação do grego, ou do hebraico, ou do aramaico. Por isso temos a impressão de que o texto está com a ordem direta invertida. Tudo bem até aqui? Na equivalência dinâmica, o tradutor não dá atenção à sequência. Ele dá atenção ao assunto. E aí coloca o assunto em equivalência dinâmica, para a linguagem, para a leitura ficar mais natural, por assim dizer, mais fluida. Quando alguém lê, por exemplo, um texto da NVI, dificilmente se depara com alguma inversão de ordem direta, porque lá o texto está em equivalência dinâmica. Mas quando lemos na Almeida Corrigida, Revista e Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, aí está na equivalência formal, e é essa linguagem mais rebuscada. Até aí, alguém pode pensar: ora, não vi problema. Irmãos, se a questão fosse só essa, eu também não diria que há problema. Mas
os textos que são traduzidos na equivalência dinâmica, quase sempre são, aliás, quase sempre não, eles são os textos crítico e majoritário. E a tradução do texto recebido é feita sempre na equivalência formal. Aí os irmãos já começam a detectar um padrão, um comportamento, uma preferência. O texto recebido tem pureza, é confiável, tem lastro de tradição na igreja cristã, e quem manuseia o texto recebido tem o cuidado, tem o requinte de fazer a tradução respeitando até a ordem das palavras no original, mesmo que quando passar para o português, ou para o francês, ou para o inglês, fique uma tradução bastante rebuscada, esse jeito bem clássico de falar, que é essa forma invertida da ordem direta. Por outro lado, todas as vezes que alguém está manuseando o texto crítico, prefere usar a equivalência dinâmica. E é aí que, ao invés de traduções, surgem as versões, porque há uma diferença entre tradução e versão. Tradução é por equivalência. E a versão? Versão é por ingerência do tradutor. O tradutor não dá atenção à sequência, ele tenta, segundo o seu entendimento, privilegiar a mensagem. Só que aí ele julga a mensagem, ele edita a mensagem. Torna-se um problema gravíssimo. Eu quero agora ir com os meus irmãos a uma prática de leitura. O texto que leremos é um só, naturalmente, porque não haveria tempo de fazermos leituras comparadas de todos os textos, mas é o texto que nos permite compreender o que estou explicando aos irmãos. Mas eu precisarei da ajuda de um professor. Tem alguém aí que tem consigo Almeida, revista e corrigida, e tem a coragem de vir ao microfone me ajudar? Tem que ler bem para fora e com letras de forma, hein, irmãos? Quem vai? Eita, vocês dão aula mesmo? Não é possível. Quem virá? Já está aqui, ó. Aqui, pronto. Aí, muito bem, obrigado, pastor. Nós vamos fazer a leitura, por favor, do texto de Lucas, capítulo 9. Qual é a tradução que o senhor está usando? De pentecostal, irmão. Aí não tem erro. Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler, pastor, a partir do versículo 51. Meus irmãos, como faremos a leitura? Como é o nome? José Antônio. O pastor José Antônio fará a leitura vamos versículo por versículo, de um versículo na Almeida Revista Corrigida. E eu vou ler o mesmo versículo na nova tradução da linguagem de hoje. E o que vou perguntar aos meus irmãos depois de fazermos a leitura é o seguinte: atenção, porque a pergunta pode parecer uma coisa, mas é outra. Houve prejuízo da mensagem? Da linguagem eu sei que houve, porque o pastor José Antônio vai ler uma tradução e eu lerei uma versão. É lógico que a linguagem está diferente. A minha pergunta é se houve prejuízo na mensagem, no conteúdo. Entendido? Então vamos começar Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51. O primeiro versículo, por favor, pastor. E aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. O versículo que lerei está em texto crítico e na tradução de equivalência dinâmica. O pastor está lendo texto recebido por equivalência formal, tá bom? Para
para não perdermos o raciocínio, leia outra vez, por favor. E aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, manifestou-se firme propósito de ir a Jerusalém. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu seguir para Jerusalém. A linguagem é diferente, mas os irmãos deram falta de alguma informação. Ambos os textos dizem a mesma coisa. O texto que o pastor leu não diz de assunção. O texto que eu li não fala de ir para o céu. É a mesma coisa. Lá não diz que Jesus resolveu ir para Jerusalém. E eu também não disse isso. Então, a linguagem é diferente, mas o conteúdo aí não houve problema. Amém? Só é estranho, né? Mas vamos para o 52. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. E mandou ele que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, entraram em um povoado na região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Alguém sentiu falta de alguma informação? Até aqui tudo bem? 53, pastor. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Mas os moradores não quiseram receber Jesus, porque viram que ele ia para Jerusalém. Até aqui tudo bem? Amém? 54, pastor. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Quando os discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas? Alguém deu falta de alguma coisa aí? Quem sumiu do texto? Elias. Mas vai piorar, meus irmãos. 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Porém Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. E aí, faltou alguma coisa? Faltou a bronca, né? 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. E então ele e os discípulos foram para outro lugar. Sentiu falta de algo aí, irmãos? Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. A diferença entre o texto crítico e o texto recebido é mínima, percentualmente, 0,2%. É nada. 0,2 é nada. Mas se eu disser o seguinte aos irmãos: só acontece nas passagens onde Cristo é posto, ou como Filho de Deus ou como Salvador, aí os irmãos vão pensar: é por acaso? Não é por acaso. É de propósito, irmãos. Mas eu tenho algo um pouco pior a dizer aos meus irmãos. Praticamente todas as sociedades bíblicas ao redor do mundo estão abandonando o texto recebido e abraçando o texto crítico. Guarde a sua Bíblia. Guarde a sua Bíblia. Irmãos, é chocante, não é? É difícil até de acreditar. E aí o que fazemos nós? Pegamos uma dessas versões ditas de linguagem natural, e elas sempre são texto crítico e tradução de equivalência dinâmica, e damos na mão do novo convertido. Quando alguém lê, por exemplo, Romanos capítulo 10, versículo 4, lá está dizendo assim: porque o fim da lei é Cristo. Mas na linguagem de hoje, na NVI, está dizendo:
Cristo veio dar fim à lei. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque dizer o fim da lei é Cristo, está dizendo a finalidade da lei é Cristo. Mas dizer Cristo veio dar fim à lei é contradizer o que o próprio Cristo disse: eu não vim para abrogar a lei, mas para confirmar a lei e os profetas. Ele veio cumprir, mas não veio dizer que acabou e não presta, porque senão o Salmo 119 tem que ser arrancado da Bíblia e jogado fora. Onde estão estes problemas? Dentro das traduções e versões. Nós, os professores, temos obrigação de manter atenção quanto a estes assuntos. Irmãos, a mim me tem incomodado, mas o que eu vou dizer aqui, eu vou dizer como matéria de opinião. Eu me responsabilizo pessoalmente pelo que eu estou dizendo. Me incomoda ver os textos ditos bíblicos que o maternal, as criancinhas, os juniores, os adolescentes e os jovens estão usando nas revistas de escola dominical. Quando eu era criancinha na escola dominical, decorei um versículo que dizia assim: e Herodes disse aos magos: quando o encontrardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Irmão, eu não sei com que idade eu fui descobrir o que era participai-mo. O que Herodes estava dizendo é: vem aqui e me fala. Mas eu decorei e não morri. E ainda aprendi a usar mesóclise. Então, quando eu falo, eu posso falar igual o presidente Michel Temer, usando mesóclise. É chique, irmão, é bonito. Veja a função pedagógica da palavra de Deus. A minha filhinha, que tem 8 anos, domingo de manhã, recita os textos na escola dominical, junto com os coleguinhas da classe. Tem hora que eu ouço e... que texto é esse que eu não sei? O que é que está sendo dito? Que Bíblia que é essa? E as nossas crianças, e os nossos adolescentes, e os nossos jovens estão tendo o prejuízo espiritual, porque eles nem versão não estão usando um troço pior do que versão: paráfrase. Irmão, paráfrase é o suprassumo do relaxo com a palavra de Deus. Paráfrase significa ler e aí escreve aí o que você entendeu com as suas palavras. É isso que é paráfrase. Ah, mas a criancinha não vai entender. Entende sim. Tem professor para quê? Papel do professor é fazer ensinar, é fazer compreender. Queridos irmãos, atenção a isto. O que eu vou dizer agora vai soar aos meus irmãos como uma teoria da conspiração. Os irmãos vão dizer assim: mas rapaz, o pastor Guna ontem foi uma bênção, hoje ele está um teórico da conspiração. Irmãos, o anticristo, aliás, o espírito do anticristo, opera no mundo desde o pecado no Éden. O anticristo, o filho do pecado, não se manifesta agora, só quando a igreja for tomada da terra. Mas o espírito do anticristo opera. E ele opera, irmãos, naquilo que se chama de estado profundo. A palavra de Deus diz que ele sobe do abismo. Isto é, o seu espírito satânico, que é o de Satanás, opera hoje fora das vistas dos homens, nas regiões abismais, onde nós não enxergamos, nas salas dos governos, às quais não temos acessos. As conversas de bastidores por trás das portas fechadas. Ali opera o espírito do anticristo. Este espírito do anticristo não opera só nos âmbitos governamentais, está operando nas estruturas eclesiásticas também. Em muitas escolas e seminários ditos teológicos, onde os alunos e os professores desprezam a palavra de Deus e querem mudá-la, e a estão mudando, adulteram-na, publicam versões suntuosas, bem acabadas, de capas muito bonitas, que nós, olhando nas livrarias, desejamos e compramos, e consumimos sem atenção.
Eu não me assusto e torno a dizer, responsabilizo-me eu pelas minhas palavras. Escandalizei-me quando vi a tradicionalíssima Bíblia de Estudo Pentecostal republicada com o nome de edição global. Isto não está correto. Eu fiz um levantamento pessoal a este respeito e a família do pastor Donald Stamps não deu autorização para isso. As notas de estudo que estão ali, que lógico não são inspiradas, não estão acima do texto bíblico, não foram mexidas, não foram preservadas, houve acréscimo de conteúdo e estes acréscimos não são piedosos. Se você tem uma Bíblia de estudo pentecostal antiga, guarde, porque agora ela não é só relíquia, não. Ela agora é objeto a ser perseguido. As traduções antigas da palavra de Deus, guarde-as. Irmãos, meu Deus do céu, as coisas acontecem diante de nós e nós não percebemos. Certa feita, lá na Etade, eu estava revirando uma caixa que ia para o lixo. E eu disse para quem ia jogar a caixa, rapaz, volta aqui, deixa eu ver o que tem aí dentro que você está jogando fora. Quando eu abri, tinha muito material que realmente era para ser jogado fora, mas havia uma Bíblia, uma tradução, e aquela edição em especial tinha mais de 100 anos de idade. Eu disse, não joga isso fora, me dá esse negócio aqui. E quando eu abri e fui folhear a Bíblia, logo fui à carta escrita aos Hebreus. Qualquer crente do século XIX, XVIII, XVII, da Reforma Protestante, dos irmãos morávios no século XIV, qualquer crente apostólico sabia quem escreveu a carta aos Hebreus é Paulo. Quando abri aquela versão, estava lá, Epístola de São Paulo aos Hebreus. Mas aí, irmãos, se você abrir a sua Bíblia, a minha Bíblia, nela já não está escrito o nome do autor. E a gente engole essas coisas e começa a ensinar. No seminário, na escola dominical, no púlpito da igreja. Paulo escreveu 13 epístolas, não se sabe quem escreveu Hebreus. Irmãos, a alta crítica, que é quem usa o texto crítico, lança dúvidas sobre as coisas fundamentais. Uma das coisas fundamentais é a autoria de um texto. Quando se vaga o lugar de Paulo na carta aos Hebreus, por alguma razão aquilo aconteceu. E agora? Se não foi Paulo, foi quem? Esse lugar ficou vago durante 80 anos. Agora, os promotores da teologia feminista já arrumaram a solução. Foi Priscila, esposa de Áquila. Ô pastor, o senhor é misógino? Não, irmão, eu sou conservador. Misógino não. Eu amo a minha esposa e trato-a como serva do Senhor. Mas a palavra de Deus não pode estar à mercê de ideologias. Quando se dá a autoria da epístola aos Hebreus a Priscila, ou a Lucas, ou a Lucas, ou a qualquer outro personagem, se está desqualificando aquilo que se chama de análise interna do texto. Nós estamos retirando da Bíblia a possibilidade de que ela explique a si mesma. E essa é a regra de ouro da hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. Aí você lê a carta aos Hebreus, quando chega no finalzinho da carta, o seu autor, não sei quem é desconhecido. Diz assim, ora, o Deus de paz, eu já vi essa expressão, Deus de paz, foi no final da carta, segunda a Timóteo, e o mesmo Deus de paz, pelo seu santo concerto, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor. Trazer dos mortos, eu já vi essa expressão, é na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta. Grande pastor das ovelhas, aperfeiçoando-se para toda boa obra. Acho que eu ouvi Paulo falar um negócio também de obreiro aperfeiçoado para toda boa obra. Eu escutei alguma coisa assim.
a qual seja a glória para sempre. Amém. Rogo-vos que suporteis a palavra desta exortação, que abreviadamente escrevi. Sabei que está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa... Não foi Paulo que disse assim: Timóteo, quando possível, vem ter comigo depressa? Saudai a todos os vossos chefes e todos os santos, os que são da Itália vos saúdam. Meu irmão, não é Paulo, é quem? Estes ataques às coisas óbvias deixam a igreja confusa. Aí aparece um teólogo. Irmãos, teólogos, falsos profetas, essa turma não assusta. Pensa num falso profeta, de repente você pensa num falso profeta, aí você pensa assim: deve ser um sujeito de aspecto esquisito, sei lá, cabelo meio desgrenhado, deve andar com a roupa estranha. Lá na Bíblia, os dois que tinham aspecto estranho não eram falsos profetas, eram profetas, um João Batista, o outro Elias, né? Falso profeta, irmão, é bonitinho, é cheiroso. Vem um falso profeta desse, com a fala mansa, cabelinho penteado, vou até bagunçar o meu, cabelinho penteado, fala bonitinho, pega a Bíblia e diz assim: não foi Paulo. E digo mais, vamos atualizar a Bíblia. E o povo embarca, meu irmão, e joga dinheiro nessas pessoas, e incensa esse povo na internet, e idolatra as suas mensagens. E quando nos dermos por conta, estaremos nós com comichão no ouvido, dando ouvido às fábulas e não sofrendo mais a sã doutrina. Queridos irmãos, voltemos ao texto de Paulo a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir, para corrigir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, assentai-vos. Louvado seja Deus pela bondade dos meus irmãos para comigo. Antes de irmos para o último conteúdo que temos preparado para os nossos irmãos, veio até aqui uma pergunta e eu considero-a importantíssima. Parabéns ao irmão, ou à irmã, não sei, que fez a pergunta, mas é essencial. O texto recebido, que é este que vimos, né, o texto precioso, usado pelos reformadores, tem como ser destruído? Irmãos, é uma preocupação legítima, necessária. E eu preciso dizer aos nossos irmãos uma coisa: o diabo está tentando destruir a palavra de Deus desde sempre. Até hoje não conseguiu e não vai ser amanhã que vai lograr êxito, de forma alguma. Mas Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz isto muito melhor do que eu. Jeremias 1:12 diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Aleluia! Então, pode levantar, pode rugir, pode provocar alguns estragos, e os tem feito, mas nada haverá de remover a palavra de Deus do lugar de excelência que ela tem. Céus e terra passam, mas a palavra do Senhor permanece. Eu vou ler novamente o texto que ontem e hoje foi lido na abertura dos trabalhos, Neemias capítulo 8, a partir do versículo 4. Neemias 8, a partir do versículo 4.
Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo pôs-se em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, dizendo: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se, adoraram o Senhor com seu rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quélita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava em seu lugar. E leram o livro na lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Palavra do Senhor. O livro de Neemias e o de Esdras retratam um dos períodos mais belos da história de Israel. Era um momento de grande esperança. O povo, depois de passar anos em cativeiro, o reino do norte, Israel, preso e cativo pelos assírios, e o reino do sul, Judá, escravizado na Babilônia, agora podia, por fim, retornar à sua terra, a terra de Israel, a terra que Deus houvera por promessa confiado a Abraão, Isaque, Jacó e sua descendência. Era um momento de extrema esperança, porque o povo podia, voltando do exílio, rever, era o caso dos anciãos, a terra que em tempo passado haviam deixado como prisioneiros. Para outros, a esperança estava em poder pela primeira vez contemplar a herança que desde os tempos de Abraão o Senhor concedera ao seu povo. Eram crianças, jovens e até adultos que, nascidos no exílio, todos os anos escutavam de seus pais e de seus avós: no ano que vem, em Jerusalém. Era o momento em que o povo se alegrava, se organizava, se congraçava, reconstruía as suas casas, erguia os muros, e até mesmo a casa do Senhor estava sendo reparada. Mas em dado momento, toda a esperança, todo o ânimo, toda a satisfação, toda a empolgação não eram mais suficientes para manter o povo, porque todas estas coisas se esvaem. Todas as motivações humanas podem ser dobradas, podem ser esgotadas, têm elas fim. Era preciso que o povo mantivesse-se alerta e despertado, e isso só lhe seria possível se através e por causa da palavra de Deus. É neste contexto que no capítulo 8 do livro de Neemias encontramos a seguinte cena: todo o povo congregado, reunido, em pé, diante de um púlpito de madeira, e gosto desta frase que está na Bíblia: feito para aquele fim. Sobre o púlpito estava Esdras, e lia ele a palavra de Deus. Observe ainda com atenção a cena, porque na palavra de Deus nada é por acaso. Aliás, irmãos, a minha relação com a Bíblia, devo eu apressar-me em dizer, é de fé infantil. Eu creio mesmo, não somente que tudo na Bíblia deve ser interpretado literalmente, a não ser, claro, os textos que não são literais, como as poesias. Mas também creio, além da interpretação literal, que nada na Bíblia sobra. Qualquer coisa que está nela registrada tem razão de ser. E se a palavra de Deus registra
que à direita e à esquerda do púlpito estavam aqueles obreiros e quais eram as suas funções, é porque nisto há lição para nós. Esta é a cena: o povo, um púlpito de madeira, um pregador, professor, e à direita e à esquerda outros pregadores, professores, cumprindo a sua missão. Se observarmos esta cena, haveremos de compreender bem completamente quais são os requisitos exigidos de nós, os professores. E para isto, eu preciso começar chamando a atenção dos meus irmãos para um fato que julgo eu, no mínimo, curioso. Houve outro púlpito em Israel, em cena bem parecida com esta. Este outro púlpito, ao contrário daquele em que estava Esdras, era uma plataforma de metal. No púlpito de madeira, Esdras, o escriba; na plataforma de metal, o rei Salomão. No púlpito de madeira, a lei para ser lida; na plataforma de metal, uma oração suntuosa para ser feita. No púlpito de madeira, uma reunião para aprender; na plataforma de metal, uma festividade de inauguração. Eu poderia, inclusive, caminhar mais por esta comparação e dizer aos irmãos que toda a festividade promovida por Salomão, os sacrifícios de um touro a cada passo, a sua suntuosa e longa oração registrada no segundo livro dos Reis, também a riqueza do primeiro templo, a opulência da plataforma de metal, a prata que era como a pedra na rua, as colunas e os capitéis de bronze maciço, batido, que encimavam e enfrontavam o templo, nada disto foi suficiente para impedir que Salomão, o homem mais sábio, o rei mais rico, o do período de maior extensão territorial de Israel, passasse por negro vale de fé em sua vida. Por outro lado, na simplicidade do púlpito de madeira, notamos um avivamento surgir, notamos a palavra de Deus voltar ao centro, e o povo ser por ela tocado e ensinado, e assim Israel experimentou um dos momentos de avivamento mais puro e contínuos de sua história. Com isto, eu não estou sugerindo a nós, os obreiros, aos pastores, aos crentes todos, que descuidemos de nossos templos, que façamos votos de pobreza e miséria. Não. Quero apenas chamar a sua atenção ao fato de que riquezas, chamar a sua atenção ao fato de que ostentação não leva a igreja a lugar algum. Andamos muito preocupados em sermos os maiores, os mais vistosos, fazemos a nosso respeito recenseamento, contamos os vários milhões de votos que somos, os vários bilhões de reais que podemos gastar como mercado consumidor todos os anos, mas esquecemos-nos de que todas estas coisas passam e no céu não entram eleitores, não entram consumidores, entram os que têm as suas vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Na simplicidade do púlpito de madeira, Israel encontrou o avivamento. Na simplicidade de uma leitura feita e repetida e replicada, Israel encontrou sabedoria. Aquele púlpito de madeira assistia a uma função. Repito o texto bíblico: estava Esdras, o escriba, sobre um púlpito de madeira feito para aquele fim. Queridos professores, amados obreiros da casa do Senhor, na escola dominical ou no púlpito, só há uma coisa para se fazer: ensinar a palavra de Deus. Todos os domingos, revezamos-nos nós em nossas classes,
Temos em nossas mãos a lição de escola dominical, a palavra de Deus na outra, e uma só é a finalidade: que o povo compreenda a palavra de Deus. Não podemos nos tornar o tipo de professor que apressuradamente, nas vésperas da aula, corre para o computador, baixa os esboços da internet, assiste às aulas em velocidade duplicada no YouTube, faz as anotações em correria, para daqui a poucas horas, no domingo de manhã, pôr-se diante do povo a ensiná-lo. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, no versículo 7, que se o ministério é ensinar, haja dedicação ao ensino. Não é fácil ensinar. Ensinar requer de nós muita renúncia. Ensinar requer de nós que abramos mão de diversas coisas. De tempo diante da TV, ao celular, de conversas boas e saudáveis até com os amigos, com outros irmãos, às vezes com a própria família. Requer-se de nós muitas horas de estudo, de preparo, de leitura, porque há uma finalidade só: ensinar a palavra de Deus. Temos diante de nós, quando estamos no domingo de manhã, um esboço que já nos vem pronto. Contei ontem aos meus irmãos das experiências da minha casa, quando vi meu pai comentar revistas de escola dominical. Tenho certeza que as experiências dos filhos do pastor Antônio Gilberto não são diferentes. Sei que a família do pastor Elienay Cabral tem coisa semelhante a contar, que a esposa e os filhos do pastor Elinaldo Renovato de Lima, decano e homem santo, têm as mesmas experiências para partilhar. E a palavra de Deus se nos vem pela revista esboçada, esmiuçada, bem explicada. Compete a nós, os professores, com responsabilidade e afinco, diante de Deus e diante dos nossos alunos, bem prepararmos as nossas lições. Queridos irmãos, eu quero dar aos meus irmãos um conselho, uma orientação. Certamente isso pode ajudá-los bastante. Quando eu preparo as minhas aulas, os meus estudos, as minhas mensagens, eu procuro fazer usando um método que a mim tem sido utilíssimo. Eu não estou dizendo que se os meus irmãos se utilizam do outro método, estão agindo de maneira errada. Muito pelo contrário. Mas quero partilhar com os irmãos o meu método de dar aulas e de preparar mensagens e estudos. Quantos dos meus irmãos já ouviram falar de um homem chamado Charles Spurgeon? O príncipe dos pregadores. Quantos já ouviram falar do grande pregador metodista, fundador do metodismo, John Wesley? Quantos dos meus irmãos sabem que em Genebra, durante a Reforma Protestante, João Calvino pregava praticamente todos os domingos? Muito bem. Como sabemos que Charles Spurgeon era um príncipe dos pregadores? Quem em sua casa tem um DVD de mensagens de Charles Spurgeon pregando? Será que alguém já baixou um vídeo de Calvino pregando em Genebra através do YouTube? Você já assistiu algum rio de Lutero pregando na Catedral de Wittenberg? Como sabemos que estes homens pregavam, e sabendo o que pregavam, chegamos ao ponto inclusive de dar-lhes alcunhas e títulos e epítetos? Porque todos nós conhecemos os seus sermões, não do DVD, não do LP, não de um culto transmitido pelo rádio ou pela internet, mas porque nós lemos os seus sermões. Estes homens escreviam as suas pregações, palavra por palavra.
Entenderam onde eu quero chegar? Aqui está o estudo bíblico que nesta noite eu estou ministrando aos irmãos. Palavra por palavra. Escrevi o todo, por completo. Eu anoto, inclusive, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Euclides. Se eu não escrever, eu esqueço. É bom estar aqui entre os meus irmãos. E daí até o final. E as aulas de escola dominical? Idem. E as aulas do seminário? Igual. É a melhor maneira de se preparar. Ah, mas e se o Espírito quiser tomá-lo e levá-lo para outro lugar? Pode fazê-lo, porque eu já me preparei. Tal qual Elias, já comi pão para muitos dias. Vamos caminhar, Senhor. O professor que não se prepara não pode ser usado. É tal qual o instrumento na mão de um bom músico. Quem pode fazer improvisos e apogeaturas em um instrumento ruim, desafinado? Se o bom instrumento está ele azeitado, com seus pistos em ordem, bem afinadinho, todo alinhado, o bom músico usa-o como quer. Não abandona a partitura, mas pode trazer alguma coisa não prevista, porque é o músico, nós os instrumentos. O preparo do professor requer isto. Lembre-se, um púlpito feito para uma finalidade. Você não tem o direito de, na aula de escola dominical, usar daquele clássico esboço. Anuncia o assunto, sai do assunto, não volta para o assunto. Não pode. Precisa ter chegado à lição de escola dominical no domingo, tendo estudado a todo, preparado por completo, com todas as suas anotações. Mas por que fazê-lo palavra por palavra? Eu explico aos irmãos. Primeiro, porque quem assim o faz, consegue descer a um nível de detalhamento no seu preparo, que no esboço tópico não é alcançado. Segunda coisa, os irmãos são professores. Normalmente, professores acham que o tempo que tem para ensinar sempre é pouco. Mas isso é porque nós, professores, gostamos demais do som da própria voz. E nós nos achamos inteligentes demais. Mas, irmãos, faça uma experiência. Amanhã, faça amanhã. Não deixa ninguém saber que você está fazendo. Discretamente, pega o seu celular, deixa ele pertinho de você, liga o gravador. Quando chegar em casa, você vai usar aquela gravação e, assentado ao computador, vai começar a escrever, palavra por palavra, tudo o que você disse na escola dominical. Depois leia, olhando no relógio. Você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei sobre mim há alguns anos atrás. Nós jogamos fora 45% do tempo de aula em repetições ou em coisas que não são necessárias. É como quando conversamos e nós dizemos algo de uma forma e tornamos a dizer de outra e repisamos o assunto de uma terceira vez, quando poderíamos seguir adiante. Porque o povo não é burro. A Bíblia diz que esse povo é só gente sábia. Não precisa desenhar. E na hora que precisar, já traga o desenho pronto, por favor. Mas assim, vamos aproveitar o bom tempo de aula, porque o púlpito de madeira é para este fim. Não é para a invenção, não é para o improviso, não é para o desleixo, não é para preencher tempo, é para ensinar a palavra de Deus. Segundo ponto, ao lado do púlpito estavam os obreiros. São estes nomes todos que nós acabamos de ler. Se alguma mamãe esperando filhos, você tem aí muita sugestão de nome para colocar na sua criança.
obreiros à direita e à esquerda. E o que estes obreiros faziam? Eram eles espectadores ou eram apoiadores da palavra? É bem certo que talvez em sua classe de escola bíblica dominical haja mais que um professor. E nós não damos aula todo domingo, a não ser nos casos de excepcionalidade. Mas no dia em que você não dá aula, qual é a sua postura? Nós inclusive usamos, irmãos, de alguns métodos inadequados para repartirmos as lições de escola dominical. 13 aulas por revista. Há 3 professores na sala. Então a gente faz a continha rápida, 4 lições para cada um, o mais antigo pega a 13ª, a antiguidade é posto. Está errado. Nós estamos usando de sensibilidade algébrica para um assunto que é didático, pedagógico. Qual é o assunto do trimestre? É uma lição de cunho escatológico? É uma revista de cunho histórico? É ela doutrinária? É ela apologética? Porque em uma coleção de 3 professores, certamente há um mais versado nos assuntos escatológicos, outro mais adaptado aos assuntos de ética, outro que bem domina os assuntos históricos. Ninguém sabe tudo. Talvez fosse o caso de os professores reunirem-se e em sinceridade dizerem: esse assunto eu não sei não. Esse aqui eu sei que meu irmão domina melhor do que eu. Esse aqui já é meu. E se naquele trimestre, ao fazer uma divisão pedagógica do assunto, lhe caírem, ao invés das 4 lições que você esperava, somente 3 ou 2, amém. Porque o bom é o povo saber que vai ter aula de Bíblia no domingo de manhã. No próximo trimestre, talvez venha um assunto com o qual você esteja mais bem familiarizado. E aí será a sua hora, irmãos, de ser mais bem escutado. Mas isto deixo aos irmãos como sugestão. Eu digo agora como Paulo: falo eu, não o Senhor. Mas ouça e pense a respeito. E enquanto não for a sua aula, o seu papel é de apoiador. Você está ali para confirmar o que está sendo falado. Está para sair em defesa, não é do professor que está dando aula, é da palavra de Deus. É para intervir, é para agir profeticamente se houver necessidade. Imaginem, pois, esses obreiros à esquerda e à direita de Esdras fazendo caras, muxoxos, trejeitos, demonstrando a sua desaprovação. Eles estariam como Janes e Jambre resistindo a Moisés. E de repente você está agindo assim e não está sabendo. Porque a aula não é sua. Porque o assunto não é com você. Então dá todos os sinais e sintomas de que não está gostando, não está aprovando, só porque não é a sua vez. Eu digo aos meus irmãos, inclusive, que procurem pensar na linda imagem que agora mesmo está diante dos irmãos, de um púlpito com obreiros à direita e obreiros à esquerda. Quando eu era criancinha, e quando eu disser isso, sei que muitos dos meus irmãos haverão de lembrar-se das mesmas coisas, eu sabia de memória o lugar que cada obreiro ocupava no púlpito. Não sabia os nomes de todos eles, mas sabia quando um deles não estava presente, porque ele estava o lugarzinho dele estava vazio. Assim como os irmãos, nós os obreiros também temos os nossos lugares preferidos aqui em cima. Eu certamente sentei hoje num lugar que era de alguém, mas estou visitando, irmão, então aguenta. Eu já vou embora quando acabar o culto. Mas os obreiros têm o seu lugarzinho. E nós aprendemos a cultuar olhando os obreiros. Os irmãos sabem se o pastor está gostando ou não da pregação. Cada pastor tem um tique, cada pastor tem um jeito. Tem pastor que quando não está gostando do que está ouvindo, começa a folhear a Bíblia. Tem pastor que quando não gosta do que está ouvindo, cruza os braços. Cada um tem um jeito. E a igreja já sabe reconhecer o jeito do pastor. Cada um tem uma forma.
Desta maneira, o professor em sala, se não está dando aula, precisa apoiar o que está sendo ensinado. Você não é espectador, não, você é professor. Terceiro ponto, veja que versículo bonito é esse. Versículo 5: abriu Esdras o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo pôs-se em pé. Irmãos, há uma posição de destaque aqui, não é? Mas ela não é de Esdras, ela é da palavra. O fato de sermos os professores, os pregadores, os ensinadores, não nos dá o direito de transitar entre o povo como príncipes. Nós somos os servos. E somos os servos de Cristo, os escravos de sua palavra. Nós somos os operários do conhecimento bíblico. Nós somos aqueles que colocamos as mãos na estante empoeirada, fazemos as anotações, perdemos as horas de sono e ainda entramos aqui sorridentes no domingo de manhã, antes dos alunos chegarem, para esperá-los na porta da sala, ou quem dá aula na nave do templo, no lugarzinho que lhe está reservado, para ali começarmos a explanação da palavra de Deus. E o destaque é da Bíblia. A palavra de Deus acima de tudo, a palavra de Deus acima de todos, a palavra de Deus falando e graçando em nosso meio, a palavra de Deus ordenando e nós todos obedecendo. É esta a finalidade de nós, os professores. Mas observem os irmãos, que conforme Esdras leu, todo o povo pôs-se em pé, porque nós devemos levar os nossos alunos a um estado de reverência pela palavra do Senhor. Agora, neste ponto, eu chego a algo que me está deixando muito chateado. E eu preciso ser honesto com os irmãos, às vezes bravo mesmo, irritado. Eu não sei que geração é essa que está vindo aí, mas é uma turminha, não são só crianças e adolescentes não, alguns jovens e adultos também, que não sabem reverenciar a palavra do Senhor. Estamos perdendo, inclusive, irmãos, alguns princípios belos com as Escrituras. Eu sei que os meus irmãos devem ter no seu celular as versões eletrônicas da Bíblia. Eu tenho também, eu tenho aqui. Quando fizemos a leitura comparada, pastor José Antônio, né? E eu utilizei-me de uma versão eletrônica. Mas, irmãos, nada substitui a palavra impressa. Ensine seus alunos, especialmente os mais novinhos e moderninhos, que eles precisam ter um exemplar impresso da Bíblia. E cuidar bem dele. Não esquecê-lo pelos bancos. Os senhores pais, façam seus filhos serem responsáveis pelo volume da Bíblia que eles têm. Irmãos, eu pego no pé da molecada lá em casa. Está saindo da igreja, o meu menino é campeão disso. Estevão, cadê a Bíblia? Ai, meu Deus. Mas aí a minha esposa, como toda boa mãe, não, a mamãe já pegou. Não, já pegou não. Eu já peguei a Bíblia da mão de minha esposa com todo carinho. Minha esposa, não vou ser grosso com ela. Levo lá dentro do templo, deixo na cadeira. Vai lá buscar, rapaz. Pode ir lá buscar. É sua Bíblia, não é da sua mamãe. Seja responsável. E aí a minha filha, como toda boa irmã, a minha está comigo, papai. Irmãos, precisa haver reverência. Os nossos jovens, os nossos adolescentes precisam ver em nós o nosso amor com a palavra de Deus. Tem que aprender de nós. E se eles não perceberem o óbvio, ensine. A palavra de Deus nos diz para ensinar a verdade em amor, mas é para ensinar. Que haja reverência. A aula está sendo dada, a pregação está sendo feita, a palavra está sendo explanada. Que haja reverência.
Às vezes encantamo-nos com algo, rimos do que é engraçado, e isto é natural, mas que não haja entre nós falta de reverência com a palavra do Senhor. Queridos irmãos, ensine seu aluno a anotar, a sublinhar, a fazer de sua Bíblia um diário espiritual, a colocar os resultados das suas orações na margem da Bíblia. Hoje orei, Deus falou comigo. Isto aqui é o nosso diário de fé. Eu tive um privilégio em minha vida de ter podido, durante cerca de 10 anos, lá na ETAD, desfrutar da companhia do pastor Antônio Gilberto. 3 ou 4 vezes por ano, ele ia à ETAD e ficava conosco ali por uma semana. Eu trabalhava em uma mesa na frente da sala do pastor Antônio Gilberto. Logo que Deus o recolheu, alguns meses depois, eu passei a ocupar a sala que era dele. Mas quando ele estava lá, ele sempre me chamava para conversar. Então, muitas vezes almoçamos juntos, passamos bastante tempo na sala dele, e com ele, irmãos, eu fazia questão de não falar, eu queria ouvir. Tudo que eu pudesse ouvir era ganho, o que eu falasse não me acrescentava nada. E o pastor Antônio Gilberto, por várias vezes, me disse assim: irmão Gunnar, eu tenho 70 anos de fé, já destruí 9 Bíblias. E ele disse que destruiu lendo, quando as folhas começavam a cair, ele comprava uma Bíblia nova. Certa vez eu perguntei: onde estão essas Bíblias, pastor? E ele falou: estão todas em casa, mas não peça, não vou dar. Amém, eu tinha que tentar, né, irmão? Mas é isto, era o diário espiritual daquele homem. Nós, quando ensinarmos, devemos inspirar reverência em nossos alunos pela palavra do Senhor. Esta palavra é santa, esta palavra é inspirada, inerrante, infalível, ela é completa, ela é insubstituível. Eu disse ontem aos irmãos que hoje apresentaria as 5 características que só a Bíblia tem. Este é o momento. Se os irmãos quiserem anotar, agora é um bom instante. Primeira característica: a Bíblia é inspirada. Não requer para nós maiores explicações. Nós mesmos lemos aqui hoje: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Lá no original, inspirado está escrito em grego theopneustos, é fôlego de Deus. Toda escritura é fôlego de Deus. Como é que se deu essa inspiração? Irmãos, só tem um jeito, penso eu, de bem explicar a inspiração. Quem é casado entenderá. Quando nós nos recolhemos no final do dia, esposo e esposa, deitamo-nos em nosso leito e temos as últimas conversas, trocamos as últimas palavras antes de dormir, nós não deitamos bem pertinho um do outro, quando não está brigado né, irmão? Bem pertinho um do outro. E nós não falamos bem pertinho um do outro, ao ponto de que respiramos o fôlego do outro. Enquanto a esposa fala, o esposo está respirando, e ele puxa para dentro boa parte do ar que a esposa pôs para fora, e o contrário. O Senhor e seu Espírito estavam tão perto dos escritores bíblicos, que os escritores puxavam para dentro tudo que o Espírito punha para fora. É a inspiração. Sentiam eles Deus, tal qual Enoque, que foi profeta, andavam com Deus, escutavam-no, mas respiravam, estavam impregnados da palavra do Senhor, e aí podiam dizer: assim diz o Senhor, porque estavam com seu coração, seu pulmão e seu corpo tomados pelo fôlego de Deus. A Bíblia é inspirada. Segunda característica: a palavra de Deus é inerrante. Bom, o próprio nome já diz. Não há falhas, não há erros nas Escrituras.
Quando a Bíblia cita o nome de um rei, acredite, este rei existiu. Se diz ela a respeito de uma localidade, uma batalha, algum ponto geográfico, o nome de algum rio, estes nomes, estes lugares, essas pessoas, todos existiram. Diz-nos o livro do Gênesis que o Senhor plantou um jardim no Éden. E este jardim estava entre o rio Tigre e Eufrates, entre o Gion e o Pison, na terra de Havilá. E o ouro desta terra é boa. Está lá no livro do Gênesis. Hoje, ninguém tem dúvida onde passa o Tigre, onde está o rio Eufrates, onde está o rio Pison, mas o Gion não se sabe onde está. Porque certamente o seu leito foi desfeito quando do dilúvio universal. Mas, irmãos, nada muda o fato deste rio ter existido. A terra de Havilá é conhecida geograficamente. Ainda que alguém diga, mas não se sabe, não se tem certeza sobre este personagem, sobre este fato, digo aos irmãos algo que poderia ser explanado com mais tempo, mas para agora é suficiente que eu diga isto. Todas as vezes que cientificamente há uma conclusão histórica, geográfica, arqueológica, ela nunca é para desmentir a Bíblia, é sempre para confirmar. Todas as vezes que alguém diz, olha, é uma descoberta definitiva, ela confirma as Escrituras. E mesmo que não confirmasse, minha fé não depende disso, a minha fé está firmada no Senhor, autor da minha fé. Mas é bom saber que a Bíblia não tem erros. Terceira característica, a Bíblia é infalível. Quando dizemos de inerrância, estamos olhando para o passado. Então, quanto ao passado, a Bíblia não erra. Isso nos leva à infalibilidade. Se ela não erra quanto ao passado, também não falha quanto ao futuro. A infalibilidade é o acerto das profecias bíblicas. Nenhuma profecia bíblica ficará sem cumprimentos. Podemos ler o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que nos fala, e é Cristo que fala, no sermão profético do princípio das dores. Muitas das coisas que Cristo disse que vão acontecer, não aconteceram ainda. Tantas outras já se cumpriram, mas não duvide, todas haverão de se cumprir. Todas as profecias bíblicas serão cabalmente executadas. É como lemos aqui, Jeremias 1:12. Assim bem viste, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. O profeta Isaías também escreveu, assim é toda a palavra que sai da boca de Deus, não volta para ele vazia, antes faz o que lhe apraz. Infalibilidade é a certeza de que as profecias bíblicas serão cumpridas. Primeira característica, a Bíblia é inspirada. Segunda característica, terceira característica, a quarta característica, a Bíblia é completa. Eu me lembro bem de uma cena, e dificilmente eu vou esquecê-la. Nos anos 90, uma emissora de televisão aqui no Brasil, eu acho que era a Rede Gazeta, não tenho certeza, transmitia os cultos de uma Assembleia de Deus que ficava lá nos Estados Unidos. E o pastor daquela igreja um dia, deve ter tido algum surto, disse que teve um sonho ou uma visão, e foi ao céu, e encontrou o livrinho que João comeu no Apocalipse. E traduziu o livrinho para o português, mas se João comeu, mas ele encontrou. E agora estava ele apresentando à Igreja Mundial o conteúdo daquele livro. Eu posso contar isso aos irmãos sem embaraço, porque passou na TV. Passou na TV, está no YouTube, não é segredo para ninguém. E esse homem, por fim, tirou debaixo do púlpito a edição do livrinho que João comeu e colocou junto com a Bíblia e disse assim: pronto, está completo.
Se já não era pouca a heresia de ter dito que traduziu um livro celestial indo ao céu, também disse ele, para piorar-lhe a situação de falso profeta, que agora a Bíblia estava completa. Queridos irmãos, não falta nada na palavra de Deus. Todas as respostas que você precisa, a Bíblia tem. Ela é a revelação especial do Senhor. E esta revelação tem uma finalidade: ela aponta para Cristo. Mais nada. A palavra de Deus só tem este objetivo: mostrar ao homem a salvação que está em Cristo Jesus. Ela é completa. Existem algumas passagens bíblicas que nos aguçam o interesse. Por exemplo, no livro do Apocalipse está escrito: e o seu número é número de homem, está falando da besta, 666, e quem tiver sabedoria, que calcule o seu número. Significa que é algo que os sábios, aqueles sábios bíblicos, sábios espirituais, não sabichões, que os sábios, se procurarem, se pesquisarem, se lançarem as Escrituras, talvez possam vir a compreender. Mas há outras coisas que estão na Bíblia que estão seladas. No capítulo 12 do profeta Daniel, Daniel fica sem entender algumas coisas, e ele pergunta ao Senhor: Senhor, quando serão estas coisas? E Deus lhe diz: Daniel, sela estas palavras para o tempo do fim. Tu, porém, vai até o fim dos teus dias, e te levantarás na herança do Senhor. Quer dizer que há coisas que dá para saber, há outras que não dá. Mas o fato de umas serem dadas e outras estarem guardadas, não afeta o fato de a Bíblia ser completa. O que tem que estar na Bíblia está. Não se desespere, não falta nada na palavra de Deus. A sua lei é perfeita. O Salmo 119, no versículo 97 diz: tenho eu mais entendimento do que os meus mestres, porque medito nos teus estatutos de dia e noite. Primeira característica. Segunda. Terceira. Quarta. A quinta característica: a palavra de Deus é insubstituível. Irmãos, não precisamos de mais nada, só da Bíblia. Mas os tempos que estamos vivendo não estão previstos. Estão sim. Não há pecado que o diabo invente que a Bíblia já não fala, que a respeito deles a Bíblia já não alerte. O que está faltando em nós é fazer uso da palavra de Deus da forma correta. Ora, e como é que fazemos uso da palavra de Deus? Irmãos, tome a Bíblia a partir de agora como se ela fosse seus óculos. Comece a enxergar o mundo pela palavra de Deus. Você está vendo o Supremo Tribunal Federal votar a descriminalização do aborto? Olhe as notícias pela palavra de Deus. Está vendo as drogas serem liberadas? Olhe a notícia pela palavra de Deus. Está vendo o movimento de sexualização, LGBTQI, essa sopa de letrinhas, criar inclusive uma teologia própria? Olhe isto pela palavra de Deus. Está percebendo movimentos de teologia liberal dentro das igrejas? Olhe pela palavra de Deus. A palavra de Deus já falava contra todas estas coisas desde o princípio. Um livro perfeito, de origem divina. 40 foram os seus escritores, mas autor tem ela um só, que é o Senhor. Pensamos que 1600 anos foi o tempo que a Bíblia demorou para ser escrita. Esta palavra já existe desde sempre, ela é eterna, ela é permanente. O seu registro é que tem idade, a sua origem não, a sua autoria não.
Nós precisamos, em nossas aulas de escola dominical, levar nossos alunos a reconhecerem isto na Bíblia. E quem assim o faz é reverente, é temente, é piedoso, coloca-se encurvado diante das Escrituras, porque elas são a própria voz do Senhor. Por fim, e com isto encerramos a nossa exposição, os ajudantes de Esdras, lendo a lei, faziam com que o povo entendesse. Aí está nossa missão: dar ao povo entendimento sobre as Escrituras. Eu gosto muito de ouvir mensagens bíblicas, acompanhar as aulas de seminário, acompanhar os estudos bíblicos nas nossas igrejas, e ouvindo isto ao longo de muitos anos, como os meus irmãos também, mas podendo ter contato com alguns servos de Deus de caracteres especiais, eu descobri uma coisa: a boa exposição bíblica, a melhor exposição bíblica, é aquela que é fácil de ser entendida. Às vezes os professores, os pregadores, nós os obreiros da palavra, pensamos que devemos causar espécie no meio do povo, e aí jogamos o raciocínio lá em cima. Usamos os termos, as palavras mais peregrinas, as palavras mais difíceis, sequer nos esforçamos para dar sinônimo delas, porque é para o povo pensar como são inteligentes. Mas isto não é sinal de conhecimento, não é sinal de sabedoria. Irmãos, nós podemos saber que o mar é profundo quando as suas águas são claras. Se estamos em um barco e olhamos para as águas e elas são escuras, não temos dimensão da profundidade. Você não sabe se está a 1000 pés do fundo do mar, se está a 12.000 metros ou a 2 metros, porque as águas são escuras, são barrentas, não se pode ver. Mas uma vez eu viajei com a minha esposa, nós não tínhamos filhos ainda, então achamos de fazer um passeio para uma cidade litorânea no estado do Rio de Janeiro, chamada Cabo Frio. E alguém me disse quando eu cheguei lá: Cabo Frio é o lugar onde se faz a etapa nacional dos concursos de mergulho marítimo. E eu quis saber por quê, e o moço disse: faz um passeio de barco e o senhor vai entender. E eu fui fazer o passeio de barco. Irmãos, nós saímos da costa e fomos indo, e vários metros mar adentro, e eu olhava, irmãos, e via a areia no fundo do mar. Eu olhava e via as tartarugas passando por debaixo do barco, e sabia que elas estavam muitos metros para baixo. Eu só pude ter noção de profundidade porque havia clareza naquelas águas. Para que os meus alunos entendam o que eu estou ensinando, a minha aula tem que ser clara, tem que ser simples. Eles verão profundidade onde houver clareza, mas onde eu for obscuro, onde eu fizer questão de pregar ou ensinar de maneira segredada, só quem sabe isso sou eu. Naquele momento, eu não estou fazendo o povo entender, eu estou deixando o povo em trevas. Eu assisti uma aula certa vez em que o professor disse: no Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito: no princípio é o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Por fim, esse homem falou: a palavra verbo pode ter 70 significados diferentes segundo a filosofia. Naquele momento, eu olhei para toda a igreja e eu vi que a maior parte dos crentes se desanimou. 70? Como é que eu vou entender a palavra de Deus agora? Alguns poucos sabichões só é que se inclinaram para frente querendo saber dos 70 significados. Mas para arrematar, o professor disse: mas vocês não estão maduros para isso.
Irmãos, isto não é profundidade, isto é arrogância. Além do que, querido professor, para entender a Bíblia, eu só preciso da Bíblia. Se a palavra de Deus diz que Cristo é o Verbo, para compreender o que é o Verbo, eu só preciso ler a Bíblia. Ou será mesmo que Deus me daria a sua santa palavra para que eu dependesse de Sócrates, de Aristóteles, de Telêmaco, de Sêneca, para poder compreender a palavra? Estes homens eram pedófilos, pederastas, homossexuais. Será que Deus confiaria a interpretação das Escrituras a estes pecadores? Não, certamente que não. Para entender a Bíblia, preciso da Bíblia e de seu Espírito. Nós, como professores, só temos uma finalidade: fazer o povo entender. E isto é simples, como poder orar e falar em línguas estranhas. É simples como sentir o Espírito de Deus nos iluminando. É simples como saber que, confessando os pecados, eles são perdoados. É simples como crer que o Senhor Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai levar a sua igreja para o céu. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Aleluia.